Chegou a nossa convidada. Olá! Olá, Pamela. Chegou a nossa convidada, né? A Pamela, que, como eu havia dito para vocês, que trata, né, da violência doméstica, trabalha com essa pauta. É uma pauta pesada, que eu acabei de falar para vocês, mas é uma pauta que algumas coisas têm que ser ditas e a gente precisa conversar. Principalmente nesse momento de pandemia, que com o isolamento, infelizmente, os números, os índices de violência doméstica, a Pamela vai falar melhor sobre isso, mas aumentaram muito. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa sobre o assunto e a gente viu que o número de feminicídio no Brasil aumentou 22%. E a violência doméstica está aí em torno de mais de 50%, aumentando nesse momento tão difícil. Já é um momento difícil, que a gente fica isolado, que a gente, dificuldade toda que a gente está passando, de isolamento, de falta de muita coisa, tendo que deixar o nosso trabalho. E nós, mulheres, ainda nos vimos, né, nessa situação mais fragilizada aí com relação à violência doméstica. Hoje eu estava estudando sobre isso, Pamela, e eu observei, uma leitura, que a violência doméstica ela é muito mais fruto cultural do que biológico mesmo. A questão da violência doméstica é uma questão cultural, infelizmente. E também, aí eu vou dar deixa para quem sabe do assunto, a gente também começou a estudar sobre isso. Ontem eu passei a manhã inteira lá na Patrulha Maria da Penha, aqui em Magé, para saber mais sobre o que está acontecendo no nosso município, depois a gente vai falando. Mas que a gente tem 5 tipos de violência doméstica que estão todos elencados lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima, né? A Lei Maria da Penha é uma lei extremamente importante, a Lei 11.340 de 2006. É uma lei que veio realmente mostrar porque existia, né, Pamela? A violência existia, mas ela estava como se fosse escondida. E quando a mulher tentava, de alguma forma, procurar ajuda jurídica, não existia um parâmetro legal, que era uma legislação que tratava desse tópico, dessa pauta, para que os próprios juristas, os próprios juízes pudessem se manifestar sobre isso, decidir sobre isso. Mas, antes de tudo, eu vou pedir para a Pamela, que eu falo pra caramba, né, Pamela? Eu vou pedir para a Pamela, para ela se apresentar para o pessoal também. Se apresenta aí, Pamela, para esse povo todo que está aí com a gente. Boa noite, Sandra. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Muito, muito honrada. Você sabe que você, para mim, é uma referência de mulher, de superação, de empoderamento. Obrigada. Muito obrigada. Gente, boa noite a todos. Meu nome é Pamela Mello. Eu estou falando aqui de Magé também. Eu sou mãe da Maria Eduarda, de 12 anos, e da Gaia, de 8 meses. Eu, desde da idade da minha filha mais velha, eu sempre fui muito enganjada, sempre tive muita curiosidade por assuntos políticos e assuntos sociais. Com 18 anos eu fui mãe solo. E comecei a sofrer na pele Sim. aquelas narrativas que eu escutava. Depois passei por um relacionamento abusivo. Graças a Deus sobrevivi. E aí eu comecei a militar, né, mais assiduamente, para que outras mulheres pudessem ter a sorte, né, que a gente... É muito triste falar que é sorte, mas ter a sorte, eu fui à contramão das estatísticas de ter sobrevivido. E trazer esse acolhimento, né, para essas mulheres, esse direcionamento, porque a gente se sente muito sozinho. Nós acabamos assumindo aqui em casa, eu e meu esposo, o núcleo de Magé, da Federação FUNA, a Federação de Matrizes Africanas. E como mulher, eu comecei a dar um toque feminino, trazendo umas pautas feministas, e aí criou-se o grupo Mulheres Sinônimo de Orgulho, para que a gente pudesse estar informando essas mulheres, acolhendo essas mulheres, Interessante, está trazendo e mostrando que uma só, muitas vezes a gente não consegue, mas historicamente já foi comprovado que quando as mulheres se unem, coisas extraordinárias acontecem. Sem dúvida nenhuma. Essa sou eu. Então já está apresentada, Pamela. Eu queria que você falasse mais, Pamela, sobre esses tipos de violência. Porque quando a gente fala em violência doméstica, a gente pensa na coisa final, né? Daquela coisa de violência mesmo, de bater e tudo mais. E ontem até eu dando uma olhada sobre isso, e pelo que eu vejo também,
e eu falo muito sobre essa pauta do movimento sindical, que eu milito no movimento sindical, e as mulheres, a gente conversa muito sobre essa pauta. Em alguns cursos, algumas palestras que eu participei, as mulheres, elas mesmas desconheciam os tipos de violência que existem, que estão lá elencados na Maria da Penha. Aí a pessoa acha a violência doméstica aquela vez que o cara vai lá e bate na mulher. Não. O abuso, ele começa muito antes, né? A violência, ela pode ser violência financeira, ela pode ser violência física, psicológica, patrimonial, né? Quando o parceiro, o companheiro retira dela o patrimônio, ou às vezes o homem tira da mulher até o material de trabalho dela, para que ela não possa trabalhar. Então, essa patrimonial, a moral, quando ele expõe a mulher na intimidade dela. Então, existem vários tipos, né? A gente precisa, uma coisa que eu observo também, que isso é uma coisa que a gente tem que conversar mais com as nossas filhas, principalmente, né, Pâmela? Você é mãe de 2 meninas, eu tenho uma menina agora entrando na adolescência. A gente precisa, e a administração pública de forma geral, eu entendo dessa forma, precisa discutir esse assunto, precisa botar esse bode na mesa. A gente precisa falar sobre isso. Porque muitas vezes, ontem conversando com o pessoal da Maria da Penha, os policiais, né, o policial que estava lá, muito obrigado, quero citá-los aqui, gente maravilhosa, me receberam muito bem. Algumas mulheres não têm percepção de que estão sendo vítimas de violência. Você vê muito isso, Pâmela? Como é que funciona na sua luta, né, diária, esse seu momento com relação à violência da mulher? Você observa isso nas mulheres? Elas não conseguem entender o abuso? Algumas delas? Eu passei por isso. Eu fui entender que eu estava num relacionamento abusivo muito tempo depois. Eu fui entender que você tá feia, se eu te largar, você não vai conseguir fazer mais nada na vida. Aquela história, vai morrer sozinha, você não tem capacidade para conseguir nada sozinha na vida, você não tem capacidade para se bastar na vida. E aí Sim. começam os defeitos físicos, tá feio aqui, tá feio ali, você não se enxerga, essa roupa tá horrível, e você acha que é uma opinião, tá sendo grosseiro, mas é uma opinião, não deixa que eu vou com você, não, você não vai mais sozinha, não fala com certas pessoas, porque é uma linha muito tênue entre o cuidado, né, e esse Sim. tipo de abuso. A gente tem que Sim. aprender a separar, né? Me dá a senha do seu celular, não é porque alguém pode roubar o teu celular. Não é por isso, não é porque você pode esquecer. Ah, não, você é muito esquecida, você vai esquecer a senha do seu celular, me passa a senha do seu celular. E aí a gente demora muito, porque tem a fase de negação da mulher. Porque a mulher se sente frustrada, porque muitas vezes as pessoas falam, mas ela passou por isso, ela não viu. Não, ela estava presa naquele parceiro que ela projetou, naquele futuro que ela projetou, né, naquela família que ela constituiu. E ela, mesmo quando ela começa a perceber, a gente tem a negativa, porque a gente quer de todas as formas meio que salvar aquilo ali, aquela relação. A gente acha que a gente tem o poder de salvar alguma coisa. Interessante, Pâmela, que quando você começa a falar com mulheres dessa forma, né, aquela roupa que, essa roupa tá curta demais, vai trocar essa roupa. Ou você tá gorda, né, você tá gorda, tá feia. Por isso que eu olho para outras mulheres na rua, que as outras mulheres são bonitas e você não. Aquele papo também que você não pode botar a roupa mais cavada, assim, mais decotada, mas ele adora olhar para as mulheres na rua com aquela roupa decotada. Outra coisa que acontece muito, aconteceu comigo, onde o seu parceiro te afasta de todos os seus amigos. E ele faz de você uma pessoa, né? Ele começa a te afastar dos seus amigos, das suas amigas. Ah, você agora é casada, você não tem mais que andar com essas pessoas e você não observa. E a mulher, ela acaba sendo muito resiliente. Mas quando a gente tem filhos e tudo mais, a gente acaba sendo mais resiliente, a gente vai se afastando dos amigos, a gente vai se afastando das pessoas que a gente gosta, a gente vai deixando de ser quem nós somos. E é muito assim, e isso é uma linha muito tênue, né?
pelo menos quando aconteceu comigo, eu passei por isso, você não consegue observar, porque você quer que dê tudo certo, é o que você falou, então você acaba abrindo mão de algumas coisas, aí daqui a pouco dessa coisa, a roupa está curta, está transparente, começam outros abusos. Né? E a gente também eu queria falar aqui, e a gente comentasse sobre como está acontecendo nesse momento só. A gente vai tocar nesse momento, porque é o momento que a gente está vivendo da pandemia, é uma coisa que é mundial, nunca aconteceu nessa geração, então vamos falar da pandemia. Nesse isolamento, ontem eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, o número de feminicídios no Brasil aumentou 22%. Então, esses números são alarmantes. E com relação, na pandemia, a violência doméstica aumentou em torno de 50%. As chamadas, né? Eu também fui pesquisar com relação às pessoas que estão chamando, estão ligando para um 190, né? Estão denunciando o que está acontecendo, aumentaram em torno de 56%. Então está acontecendo demais. Está acontecendo mais ainda. Me fala uma coisa, Pamela, me fala sobre esses números. Qual a observação que você faz sobre isso? O que você observa? Por que esses números estão aumentando tanto assim? O que a gente está vivendo? Assim, Sandra, existem coisas, situações que elas potencializam a violência. Isso já ficou muito comprovado. Nenhum desses fatores transforma um homem num agressor. Ele já é um agressor. E a maioria das mulheres, independente disso, vão sofrer ou sofreram violência. Que é o uso, o abuso do álcool, drogas, crises financeiras. Sim, e agora sim. O isolamento. Né? Então, a mulher hoje, ela passa a ficar a maior parte do tempo, né? 100% do tempo, muitas vezes, porque muitos agressores também estão em casa, 100% do tempo. Então, ele se sente, porque o homem, ele agride a mulher, seja psicologicamente, ou fisicamente, moralmente, ele agride a mulher porque ele subjuga a mulher, porque ela é um ser, para ele, inferior, porque ela é como se fosse uma coisa, ela é dele, propriedade dele. Para ele, sim, ele tem o direito de fazer aquilo na cabeça doentia dele. Eu escutei uma coisa muito assim, que me elucidou muito uma vez. Muitas mulheres tendem a falar, porque ele está nervoso, ele brigou com o chefe. Por que ele não vai lá e não bate no chefe? Porque o chefe exerce um poder sobre ele. Sim. Se ele agride o chefe, sim, vão ter consequências. E a gente acaba, as mulheres... Interessante você falar isso, que algumas mulheres acabam se culpando. Elas se culpam. Como se elas merecessem aquilo. Porque a gente passa por uma sociedade culturalmente muito patriarcal. É a observação que eu faço, né? É o que eu penso, é o que eu vejo. É a minha geração, eu nasci em 1970. Então, a gente tinha o pai, né? Inclusive, não sei, outros que são da minha idade, o maior pedaço da carne, o primeiro prato tinha que ser do pai. Era uma coisa assim. Mas não era por maldade das nossas mães, mas era uma coisa cultural delas. Pode parecer uma besteira. Hoje, quando eu falo isso para os meus filhos, eles morrem de rir. Que isso, mãe? Mas não era assim, Pamela. Não acontecia dessa forma. Sua mãe deve te contar isso. Ele era o dono, ele era o provedor. E quando eu vejo que a gente está saindo de casa, né? A mulher começa a sair de casa, eu acho que esses conflitos, eles ficam maiores. Eu tenho essa impressão, pelo menos. É o que eu observo. O que você acha disso? Você acha que com essa saída da mulher de dentro de casa, essa violência, é a forma como o homem tem, de repente, de não, vem cá que eu que mando. É mais ou menos isso? Olha, Sandra, assim, vou abrir um parêntese rapidinho, esse período de pandemia. As mulheres estão sofrendo uma coisa que elas não sabem, que se chama violência sanitária. Tem homens abusadores que estão privando as mulheres de ter acesso a informações sobre a pandemia, sobre o Covid-19, sobre tratamento. Caramba. Ou até mesmo dando informações falsas. Ah, não, a farmácia está aberta. Não, não tem nada aberto. Não, eu li um artigo científico que não é assim que pega. Para botar um terror psicológico ainda mais e uma dependência ainda maior dele, entendeu? Com ele. Então, é uma coisa nova, surgiu agora na pandemia. Sim, surgiu com a pandemia, né?
Isso é Uma uma forma nova de nomenclatura violência. nova. Isso, que é a violência sanitária. Então, muitas mulheres podem estar sofrendo isso, porque muitas vezes eles pegam o telefone, eles dizem que ela não sabe usar o computador e ele precisa usar para trabalhar, então se ela usar, ela vai estragar, então não é para usar. Então ele tenta privar de várias maneiras ela de ter Meu essas Deus do céu. informações. Sim, sim. Mas uma coisa assim, muito se fala, eu já escutei muito. Ah, as coisas só pioraram porque o número de feminicídios aumentou. Antigamente não tinha. Tinha, gente. Por lei, o Tinha, homem tinha o tinha direito sim. de fazer o que quisesse com a mulher. Sim, sim, sim. A Lá mulher é um no objeto. início, É. Uhum. e isso, lá no início, Mulher é um ele tinha o objeto. direito, por lei, de aplicar castigos físicos na mulher. Sim. Depois teve o crime de honra. Ele tinha o direito de matar essa mulher para limpar a honra dele, digamos assim. Então, dizer que o feminicídio aumentou, que a violência doméstica aumentou, não, ela hoje é exposta. É exposta. Uma coisa que antes a mulher não podia Não, eu falar te falo. sobre, ela só tinha que aceitar. Então, hoje em dia, essa Sim. violência é exposta, a mulher tem mais mecanismos de Sim. defesa e de denúncia. E quais são os mecanismos de denúncia, Pamela? Assim, quais são os mecanismos que ela pode usar mais, com mais facilidade para se defender, para esses mecanismos de denúncia? Que quando você fala, né, a gente fala, eu fui dando uma olhada sobre isso, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é de 2006, que é uma lei que é respeitada em todo o mundo, né? É uma mulher que sofreu abuso, que inclusive a Maria da Penha hoje vive, ela é paraplégica, né, por conta da violência que ela viveu. A Lei Maria da Penha é uma lei muito respeitada, essa é uma lei. E eu fui observando também, Pamela, que estão se criando também, tem uma coisa, tudo de todo ruim tem uma coisa boa. Você está certa. A violência doméstica existe desde que o mundo é mundo, e muito mais, porque nós éramos considerados objetos. Mas as legislações estão se aprofundando mais. E eu observei que agora, na pandemia, se criaram novas legislações. A gente tem uma portaria, que é a portaria 86, agora de 1º de junho de 2020, que saiu no Diário Oficial da União. E nós temos uma legislação estadual, que é a 2886 de 2020 também, que foi aprovada na LERJ recentemente. Acho que foi publicada agora por essa semana. Então, tem coisas, eu costumo dizer, das coisas ruins a gente tira alguma coisa que seja melhor. Os mecanismos estão aumentando. Mas me fala de alguns desses mecanismos. Se você acredita realmente que é possível que isso funcione. Assim, Sandra, se a gente for colocar o Disque Denúncia, 180, 190, como únicos mecanismos da mulher de denúncia e de defesa, a gente pode até desencorajar algumas, porque a gente sabe que muitas vezes a nossa justiça é lenta, nós temos um contingente pequeno de força policial para atender, Sim, sim. etc. Mas a gente pode conscientizar o entorno, a sociedade no entorno. Entendeu? Hoje em dia a gente estava mesmo conversando sobre isso, o aplicativo Magalu. Sim, Você abre o sim, aplicativo, sim, eu finge que achei está muito fazendo legal. compras e vai lá Aham, no botão e denuncia. Esses dias nós vimos um caso na sim. televisão que durante uma reunião de trabalho, uma reunião virtual, uma menina chamou a amiga no chat, no privado, e denunciou o Uhum. abusador, e essa amiga ligou para o Disque Denúncia e denunciou. Gente, se você escuta briga de marido e mulher, a gente deve meter a colher? Sim. Adorei isso. Adorei isso. Esse Que eu negócio de vivi. filho, isso é passado. Tem que Você meter me a falou isso colher? essa Sim. semana, eu adorei. Por quê? Porque na minha vida inteira, né, eu nasci em 1970, eu ouvia briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E eu cresci ouvindo isso. E aí você me falou outro dia, e essa menina é espetacular. Sandra, briga de marido e mulher, se mete a colher. Eu gostei muito, você mandou para mim, né, uma arte sobre isso, eu gostei muito. Mas vem cá, Pamela, você acha que as mulheres deixam de denunciar porque não acreditam na justiça? Isso acontece? Acontece. Acontece porque a gente vê muitos casos de feminicídio. E a maioria gritante deles são mulheres que já deram parte. O Sim. abusador, ele é cruel, mas ele não é burro. Com essas novas portarias que obriga ele
a participar de um grupo socioeducativo, a fazer esse acompanhamento psicológico e social, isso não adianta de nada porque ele não vai preso. Adianta, porque o abusador ele não vai para o meio da rua gritar que ele é um abusador. Sim. Então ele está exposto. Que... Quando ele é exposto, ele muitas vezes se retrai. E é o que acontece quando a sociedade mete a colher. Quando eu escuto que a minha vizinha está sendo agredida e eu ligo para o DPO, e eu faço uma denúncia e o policial chega lá, mas mesmo assim não pegou em flagrante, esse abusador ele vai pensar que tem um vizinho, uma vizinha que ele não sabe quem é, porque a denúncia pode ser anônima, que está prestando atenção em como ele trata a mulher dele e muitas vezes os filhos dentro de casa. Sim, sim. Então, vale a pena, assim, muitas vezes as pessoas acham, não, eu vou denunciar, mas não levou ele preso. Muitas vezes, o não levar preso, mesmo assim, traz uma solução. Sim. Claro que se ele é preso em flagrante, ele vai ser levado imediatamente. Mas se não for, ele sabe que ele vai ser exposto perante a sociedade. E o abusador não gosta. Por isso que as mulheres são tidas sempre como loucas. Você separou da fulana? Separei, ela é louca. E ela é louca, ela inventou um monte de coisa sobre mim. Porque o abusador perante a sociedade, ele é sempre maravilhoso. Você é maluca. Sim, nós vemos abusadores. E aí, quando as pessoas pensam com relação a os abusadores estão nas comunidades, né? Onde não há muita educação, a gente vê abusador muito em todos os lugares. Classe média alta, milionários, classe alta, elite. Que parece. Teve até um caso essa semana, não sei se você observou, que tinha um homem que ele gritava com um policial. Foi um caso que eu vi na televisão. Ele gritava, xingava o policial. Que o policial chegou, não pisa na minha calçada, você ganha R$1.000, eu ganho 300 mil reais. Eu observei naquele vídeo uma coisa, que eu não prestei muita atenção nele xingando. Eu prestei atenção naquela mulher com uma criança muito assustada no canto. Não sei se você viu esse vídeo. Você viu esse vídeo essa semana, Pamela? Assisti, e eu fiquei observando aquela mulher assustada no campo com a criança e ele xingando. A gente pode prestar atenção, ela não quis prestar queixa contra ele. E ele não foi pego em flagrante, por isso ele não foi levado. Sim. Essa mulher, provavelmente, um dos motivos dela não denunciá-lo é pela sensação de impunidade, porque se ele faz aquilo com o policial, a gente passou até um post que eu vi essa semana que foi maravilhoso, que isso aconteceu porque foi no Alphaville. Sim. Se fosse na Alfavela, isso não teria acontecido. Primeiro que ele teria tomado os tapas dos vizinhos na comunidade, né? Já começaria por aí até o poder público chegar, ele já tinha aprendido como que dói bater. Que muitas vezes as pessoas falam, fez justiça com as próprias mãos, errado. A gente sabe que é errado, vou te falar a gente sabe que é contra a lei, mas acontece. Sim. Importante salientar, você falou aí, e um dado que eu trago ontem da minha pesquisa lá com o pessoal da Patrulha Maria da Penha. Muito pelo contrário do que a gente pensa, as comunidades, eu falei, aqui em Magé a gente tem algumas comunidades, a Lagoa e tudo mais, ali que está mais a violência. Falou, não, Sandra. Não é na comunidade ali da Lagoa que tem o que a gente é mais chamado. São outros lugares que não são nem... que não são lugares tão simples assim. A gente observa que... Eu falei, então é isso? Ela, não, porque lá eles resolvem, muitas vezes. O vizinho resolve porque a gente se mete, né? A gente, comunidade, a gente que é mais assim, a gente se mete, se ouve alguém, uma mulher gritando, a gente vai lá. Mas nessa coisa da elite, não. Ninguém se mete. Então, ele me deu esse dado que você estava falando aí. Sim. Eu sou de um condomínio do Minha Casa Minha Vida, em que as mulheres tomaram a frente do condomínio, se empoderaram, foram as lideranças, os mecanismos de mudança e evolução do condomínio. Isso. E muito quando acontece alguma coisa de maus trato com idoso, com criança, com mulher, a gente vai para debaixo da janela. Se tiver que subir, entrar na casa e tirar da mão do abusador, do agressor, a gente faz. A gente faz. Oi, Pamela. Oi, você está me ouvindo? Está me ouvindo, Pamela?
Você está me ouvindo, Pamela? Eu tô te vendo aqui certinho, só não tô te ouvindo. Tô vendo que você não tá falando nada agora. Assistiu esse vídeo. Ah, André, André falou aqui, mulher foi feita para ser amada. Você tem toda a razão, mulher foi feita para ser amada. Vamos lá. Vamos lá. Vocês me perdoem. A gente está aqui entrando com a Pamela de novo. Só aguardar ela entrar. Paulinha, muito obrigada, doutora Paula, aí com a gente. Arthur, a Carla, o Kibe voltou. Hoje é aniversário do meu sobrinho, Luiz Henrique. Quero aproveitar para falar com vocês do nosso Kibe. Está fazendo aniversário, parabéns para ele, é um garoto excelente. Parabéns, Luiz Henrique. Você merece tudo de bom. Aqui o meu amigo Gersinho, eu chamo de Ney, né? Que é um querido demais. Gersinho está aqui com a gente também. A Lena agora está toda antenada, né? Lena agora tem Instagram. Essa é minha cunhada. Eu costumo falar que é minha cunhada preferida. Eu só tenho uma cunhada, mas ela é a minha preferida. A gente está aqui com a Edmeia. Travou, né, Edmeia? A gente não está conseguindo falar com a Pamela aqui. Mas daqui a pouco a gente fala mais. Fiquei triste também, Edmeia. Mas aí daqui a pouco a gente destrava, a Pamela já entra. A gente está vendo aqui o que está acontecendo. Ai, Tanga, meu querido. Parabéns, Sandra. Muito obrigada, Tanga. Muito obrigada mesmo. Foi? Pamela. A gente está com a Pamela entrar. Acho que deu algum problema na internet da Pamela. Aqui está tudo bem. Então, a gente continua falando aqui para o André ali no... Quem não conhece Magé, ali no batalhão. E ouvi coisas assim até interessantes, porque em Magé, nós tivemos, segundo eles, nós tivemos um feminicídio nos últimos 6 meses. Ele falou que aqui o índice de violência doméstica não é, assim, alarmante, né? Foi o que me disse, que me deu de informação o policial responsável lá, e mostrou os dados dele, que eles conseguem atender as pessoas. Me contou um caso muito triste também de uma senhora de 75 anos que passou a vida dela inteira sofrendo violência doméstica. E ela, infelizmente, assim, por pior que pareça, por mais assim, insano que pareça, a gente não acredita que aconteça, ela simplesmente não se entendia dessa forma. A Pamela aqui, estamos tentando fazer contato com a Pamela aqui, travou lá. A internet lenta mesmo. Meu irmão Eduardo da Silva. Pamela voltou. Você voltou, Voltei. Pamela? Voltei. Ai, parabéns. Empoderamento feminino, voltou. Voltou empoderada. Olha aqui, ó, nosso símbolo. Voltamos. Mulheres empoderadas. Voltamos. Eu estava aqui falando com pessoas. Voltamos? Estamos? Aqui, gente. Empoderamento feminino. Então, me fala uma coisa, Pamela. A gente tem mais legislações agora, a gente estava falando sobre isso. Existem mais legislações agora que protegem, né? Legislações para que possa haver proteção e formas de denúncia dessas mulheres que sofrem violência doméstica. Mas me diz uma coisa, isso aí eu vou falar com você, que o policial atendeu lá na Patrulha Maria da Penha, ele falou para mim uma coisa que me tocou muito. Ele falou para mim, Sandra, eu acredito, e ele homem, né? Achei muito legal, ele falando muito, Mota, né?
Ele falando, ele falou assim, se houvesse mais educação, se entrasse no currículo das crianças a questão da educação para não violência, isso poderia ser muito melhor. A gente não estaria vivendo o que a gente vive hoje no país. Você acha que isso é real, Pamela? Se houvesse educação desde bem novinhos, os meninos, fossem educados pela administração pública mesmo, nas escolas públicas, houvesse no currículo esse tipo de educação, você acha que a violência contra a mulher poderia ser menor? Você acredita nisso? Acredito muito, porque muitas vezes eu tive que me desconstruir muitos conceitos. Por quê? A mulher lá atrás, historicamente, a gente sempre foi responsável, a maior responsável pela educação dos filhos. Ela era oprimida e obrigada, Sim. subjugada a dar a educação que era imposta que ela desse. Hoje em dia, isso já está mudando. Tem muitas mulheres chefes de família. Então, principalmente os homens, né, que eram meninos e hoje são homens, que eles vieram de uma família em que a mulher era chefe de família, ele tende a respeitar muito mais a mulher. Porque ele tem a mulher... Isso é verdade. Eu sou o exemplo disso. Com essa posição, né? Com esse empoderamento Sim. que a gente fala. E ele tende a tratar a mulher muito de igual para igual. Mas até hoje a gente ainda vê essa opressão. E muitas vezes há uma estatística, já foi comprovado, que o homem, muitas vezes, que ele é violento com a mulher, ele é violento mais com as filhas mulheres do que com os filhos homens. Aconteceu há um tempo atrás, nós fomos comprar umas coisas aqui para casa, eu e Vinícius, e nós chegamos numa loja em que estava uma loja, a família trabalhando, tinha o homem, a mulher, uma adolescente e um menino menorzinho. E ele tratando essa mulher extremamente mal, sendo extremamente grosseiro. E a gente via o pânico da menina, como ela fazia as coisas com tanta calma e com o olho arregalado, ela estava com medo. Já o menino, não. O menino, enquanto ele brigava com a mulher, ele não tinha essa referência de que a mãe é uma autoridade, de uma hierarquia familiar e de respeito, até porque ele entendia a mãe como menos. Pô, mãe, tá dando mole aí? Caramba! Então, assim, isso é realmente cultural, isso é realmente educacional, não só na violência contra a mulher, mas como na homofobia, no racismo. Se a gente ensina os nossos filhos que eles não podem, em hipótese alguma, se anular numa situação dessa, a gente tem que ensinar os nossos filhos desde pequenos. Se você vê um coleguinha, uma professora, quem quer que seja na rua, sofrer agressão, ser vítima de racismo, de intolerância religiosa, você não pode se calar. Você tem que ajudar. E isso, a gente tem muitos conflitos dentro das escolas, porque na escola tem projetos, igual na escola da minha filha sempre teve projetos sobre isso, mas muitas crianças têm uma educação e uma vivência diferente dentro de casa. E há um conflito. Sim. Mas eu acredito sim, que se o Estado investir em educação, se o governo investir nisso maciçamente, isso vai sim sobrepor ao que essas crianças passam em casa e até que elas levem esse novo conceito para dentro dos seus lares. Exatamente, que elas façam o efeito inverso. Que elas levem para casa essa educação que elas aprenderam lá na escola. E eu costumo dizer, você está me ouvindo bem? Estou. Eu costumo dizer que não existe outra forma melhor de você ensinar do que pelo exemplo. O exemplo, ele move o mundo. Se você conseguir fazer esse exemplo, o que você falou é verdade. Eu sou um exemplo disso. Eu sou panha há muito tempo, né? A gestora da minha família sou eu. E eu observo isso nos meus filhos. Agora são casados, os mais velhos, a forma como eles respeitosos, como eles tratam as próprias esposas e as amigas e tudo mais.
As mulheres, às vezes, têm medo de denunciar. Isso é uma coisa que a gente vê. Elas têm medo de denunciar. Me fala, quais são esses caminhos para a denúncia e por que elas têm tanto medo? Não é só do agressor, mas de se expor com os vizinhos, com a família, com os amigos, de deixar aquele escondidinho ali, para ninguém ver que ela sofre violência doméstica. Isso acontece de verdade? Muito. A sensação de fracasso, a vergonha, porque na nossa sociedade a vítima ainda é a culpada e ela é muito julgada por outras mulheres. Uma cultura que a gente tem que mudar também é a da mulher com a mulher, que é o que a gente costuma dizer de nós por nós. Sim, a gente precisa ajudar sem julgar. Eu no lugar dela eu faria diferente. Porque ela está nessa situação porque ela quer. Gente, ninguém é maltratado porque quer. A gente não sabe como está o psicológico daquela pessoa, a gente não sabe como está o financeiro daquela pessoa, a gente não conhece a história de vida daquela mulher. A gente não sabe o que ela viu a mãe passar, a tia passar, a avó passar. A gente não sabe o que ela passou com o pai ou com os responsáveis. Então, a gente tem que mais sororidade entre as mulheres. Às vezes a gente fala essa palavra sororidade. Muitas nem sabem o que é isso. E isso tinha que ser habitual, isso tinha que estar na nossa boca, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, para tratar as nossas irmãs, as nossas manas. Porque é disso que a gente precisa. A gente chega e fala, não, eu só vou ajudar se ela separar dele. Peraí, se a gente está brigando porque um homem impõe alguma coisa a uma mulher, a gente vai fazer igual esse homem? Sim. Não, a gente tem que ajudar. Dos mecanismos legais, me diz uma coisa, Pamela, para as pessoas que talvez não entendam. O que significa... Está me ouvindo? Acho que a internet dela... Estou te ouvindo. A Pamela falou de sororidade, eu falei que eu gosto dessa palavra. Tá me ouvindo? Explica para o pessoal o que significa a palavra sororidade. Vamos lá. Eu não sabia, né? Eu não sabia o que significava. Muitas pessoas não sabem. Eu costumo dizer que a sororidade, ela é um pouquinho de cada coisa. Ela é um pouquinho do amor com que você vai tratar a outra. Ela é um pouquinho da empatia. É você se colocar no lugar da outra de forma amorosa, de forma empática. É você se colocar no lugar dela com as dores dela, não com o que você faria. É um pouquinho da solidariedade com a forma com que você vai acolher essa mulher. Porque muitas vezes quando a gente olha no dicionário o significado de sororidade, ele não faz muito sentido pra gente. Mas quando a gente pega esse aglomerado todo do respeito, do amor, da empatia, da solidariedade, do cuidado, sororidade passa a fazer sentido com as ações. Que é isso, é você acolher, você ser empático, você se colocar no lugar da outra, você lutar as lutas da outra, ter as dores da outra, sem o julgamento. Totalmente desprendido do julgamento. Sem julgamento. Importante demais o que você falou, Paulo. Sem julgamento. Porque aquela mulher já está sufocada, já está vivendo uma situação ruim. E aí eu falo porque eu passei por situações muito difíceis. E as pessoas já perguntam, por que você vive essa relação? E aí você tem filhos, você tem uma vida, você tem tantas coisas. Então, por favor, sejamos mais parceiras. Vamos julgar menos, né, Pamela? Porque quando aquela mulher se sente acolhida, ela tem coragem. Tem coragem de denunciar, tem coragem de... Né? Porque a mulher, às vezes, na situação de violência psicológica, financeira, sexual, também existe a violência sexual, que está prevista também na Lei Maria da Penha. Nem sabe. Ela não entende aquilo ali como violência, ela entende que ela tem a obrigação de ter relações com seu marido, né? E o homem coloca dessa maneira em muitos casos. E não é coisa antiga, não. A gente está em pleno século XXI, a gente está aí numa modernidade, a mulher está ocupando seus espaços, devagar, com muita luta. Mas
ainda assim, a gente tem uma dificuldade muito de ter essa sororidade entre nossas amigas quando a gente decide. Às vezes você tem uma mulher que se divorcia, aí ela está solteira, não sei se você já viu isso. Aí as amigas delas casadas não querem mais que ela vá na casa delas. Porque essa mulher, ela está solteira agora, meu marido, gente, por favor. Vamos pensar em tudo isso, não, Pamela? Não sei, é o que eu peço. Não sei o que você acha disso. Realmente, realmente, ao invés de se criar uma rede de apoio para essa mulher, há uma rede de julgamentos, porque historicamente o casamento não dá certo por culpa da mulher. Porque foi sobreposto à mulher esse peso de que dar certo depende dela, que a culpa é dela, que é vexatório perante a sociedade para ela. O homem daqui a um mês, um ano, ele faz uma outra família e está tudo certo. Mas a sociedade vai ficar julgando ela. Nós tivemos um caso aqui, na mídia, muito famoso, que foi o término do casamento do Whindersson com a Luísa Sonza. E ele foi a público e ele falou, gente, sabe o que me deixa mais triste? Vão julgar apenas ela. Ninguém julgou ele. Mas ela e a quantidade de julgamentos de mulheres. Gente, se ela trabalha com a roupa assim, se ela veste a roupa assim, se ela canta esse tipo de música, foi uma escolha dela e ela tem que ser respeitada. Sim, as nossas escolhas precisam ser respeitadas. Foi o maior exemplo de falta de sororidade entre nós mulheres. Sim. Sim. A gente observa muito, Pamela, né? E você trata com a violência doméstica, você fala disso, a gente conversa muito sobre isso, nós somos amigas e falamos juntos sobre isso. Eu queria que a gente, nesse finalzinho, você desse umas dicas para as mulheres com relação à forma de denunciar. Tem um botão da Magazine Luiza. Você falou, a gente está aí uns 10 minutos para acabar a nossa live. Então, fala com essas mulheres como que elas devem agir para sair desse ciclo de violência, para tentar, pelo menos, sair, e como é que elas devem agir com a violência e de que forma denunciar. Primeiro, eu vou fazer um apelo à sociedade que está em volta. Se você já escutou, se você já pregou uma agressão e você ficou quieto, você foi conivente com o agressor. Então, quer dizer, denuncie, ajude essa mulher. Sem julgamentos, não pergunta a ela se ela quer largar ele, como ela quer seguir a vida dela. Sim. Pergunta a ela se ela quer ajuda e como ela quer ser ajudada. Porque muitas vezes a forma como eu quero ajudar não é a forma como a pessoa quer receber ajuda. Cada um tem o seu tempo. Sim. Então, denunciem, liguem para o 180, liguem para o 190. Tem o número do DPO local, liguem, denunciem. Se você tiver oportunidade, que muitas vezes as pessoas não querem se meter, como eu estava falando lá no Minha Casa Minha Vida, não tem isso não, tá, gente? Começa, junta 30, geralmente dos 30, 25 são mulheres, debaixo da janela gritando, desce, desce, desce. E se a gente tiver que subir, a gente sobe. Então, assim, denunciem pelas suas vizinhas, denunciem para que essas mulheres não se tornem mais um número de estatística do feminicídio. Procurem ajuda. Nós temos na internet hoje em dia muitos sites, nós temos os aplicativos. Procure, mesmo que você esteja com medo, procure falar com alguém, aquela sua amiga de maior confiança. Sim. Muitas vezes não é você que sofre agressão que vai tomar essa atitude, mas você vai se abrir. Porque a mulher muitas vezes eu passei por isso, a minha família não sabia, ninguém sabia, eu tinha vergonha de falar. Então, assim, fale para uma amiga, para uma irmã. Isso, para uma irmã, se abra com alguém para que essa pessoa possa te ajudar. Eu falar para você, não tenha medo, é impossível, porque eu vivi, eu sei o quão a gente fica aterrorizada nessa situação. Você sobreviveu a isso, né, Pamela? E a gente sabe que a maior causa do feminicídio é quando elas pedem o término do relacionamento, eles não aceitam. Eu só peço, gente, e para as outras mulheres em volta,
formem uma rede de ajuda, formem uma rede de apoio, porque foi uma rede de apoio que permitiu com que eu estivesse aqui hoje. Eu agradeço muito a essas mulheres empoderadas, maravilhosas lá do condomínio Minha Casa Minha Vida, do Colina 1. Um beijo no coração de vocês. Vocês vão estar para sempre comigo. Desculpa, gente. Mas assim, Legal. denunciem, não deixem de denunciar. Não deixem de denunciar. Não deixem de pedir ajuda. Não tenham vergonha. Não tenham vergonha. Gente, escutou? Nós estamos em época de pandemia, não posso sair. Bate panela, grita que você está ouvindo que ele está batendo nela. Isso mesmo. Chama os outros vizinhos para bater panela. Vai para o meio da rua, faz barulho, porque o agressor, ele é agressor, mas ele não é burro. Ele não gosta de ser exposto. Isso vai inibir o ato dele. Vamos ajudar a salvar mais mulheres. Vamos ajudar a diminuir o número de feminicídio. É responsabilidade nossa também. E eu vou deixar aqui, Sandra, uma reflexão para todas nós. As nossas avós nos deram o direito ao voto. As nossas mães nos deram o direito ao divórcio. E o que nós vamos deixar para as nossas filhas? Isso é uma questão. O que nós vamos deixar? Gente, olha só, eu quero agradecer a Pamela, que é uma querida. Sou apaixonada por essa moça. E eu tenho certeza que vocês viram e gostaram. Quero te agradecer nesse momento. Beijo aí no Vinícius, nas crianças, na sua mãe. Que Vinícius deve estar aí com a sua filha, com o Gaia aí, para você poder ficar aqui. Eu sei disso. E eu quero saber de vocês aí, se vocês gostaram, né? Se vocês querem mais algum tópico que vocês coloquem pra gente. E infelizmente, né, eu achei que eu estava nervosa, eu achei que ia demorar, mas foi ótimo, foi minha primeira live com uma pessoa que eu admiro profundamente. Pamela, você sobreviveu para contar pra gente essa história maravilhosa e corajosa de uma mulher empoderada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui conversar com a gente sobre isso. Eu que agradeço o convite. Minha primeira live também, estava nervosíssima, ansiosíssima. E eu também estou muito feliz de ter sido contigo. Eu acho que foi legal. Para a primeira foi bacana. E se vocês quiserem aí, vocês que estão com a gente aí, se quiserem mais alguma live, a gente volta aqui. Coloca lá no meu Instagram, no Instagram da Pamela Mello, Sandra Silva. E para vocês verem lá e para a gente falar sobre outras questões. A gente está pensando, né, Pamela, em continuar com essa parceria, falando sobre o universo do empoderamento feminino, falando de outros tipos de violência, de outros tipos de vitória, de que a gente tinha muita vitória, nos espaços políticos que a gente quer, né, ocupar, nos espaços de poder. A gente precisa começar a decidir essas legislações que estão sendo feitas por homens para mulheres. Muito. Isso é muito importante, né? Legislações feitas por homens para mulheres. A gente precisa entrar e começar a fazer legislação para a gente. Essa live vai ficar salva para vocês. É isso, gente. Muito obrigada. Beijos para todo mundo. Beijos, Pamela. A gente está encerrando por aqui.